Os negacionistas atacam novamente. Nicolas Ferreira gravou um vídeo de 12 minutos para construir uma narrativa muito simples, a de que Bolsonaro estaria certo. Qualquer pessoa que tenha 2 neurônios funcionando percebe o truque, mas sem perceber, o próprio Nicolas Ferreira entregou um manual de como a extrema-direita fabrica uma narrativa. Eu vou fazer diferente. Eu vou citar as regras do Nicolas Ferreira e vou aplicar essas mesmas regras contra ele. Porque se a regra só vale quando é usada contra o adversário, então não é uma regra, é uma propaganda. Bom, primeira regra. Quem fica calado tem culpa. Essa é a lógica e a estrutura do vídeo do Nicolas Ferreira. Ele diz que Antônio Fauci foi ao Senado americano e invocou a 5ª emenda e se recusou a responder mais de 100 perguntas. Pronto. Na cabeça do Nicolas Ferreira e da extrema-direita, tá resolvido. Fauci ficou calado, portanto ele tinha culpa. Se ele tinha culpa, então ele mentiu. Se ele mentiu, então tudo o que ele defendia durante a pandemia era uma mentira, era falso. E se tudo era mentira, Bolsonaro, portanto, estava certo. Percebeu a cadeia? Então vamos aceitar a regra. Quem fica calado tem culpa. É isso? Bom, neste caso, Bolsonaro ficou calado no caso das joias. Ele ficou calado também diante da Polícia Federal no inquérito do golpe do 8 de janeiro. Michele Bolsonaro ficou em silêncio também sobre isso. Van Garten, que era o advogado dele, ficou em silêncio. Ora, pela regra de Nicolas Ferreira, tá tudo confessado. Ou não? Porque se o silêncio de Fauci é prova de culpa, o silêncio de Bolsonaro também deve ser. A regra tem que valer para todos os lados. Segunda regra, o Congresso americano decide o que é ciência. O Nicolas Ferreira pegou um relatório parlamentar e disse: tá aqui, o Congresso mostrou que máscaras não funcionavam, que distanciamento não funcionava, que lockdown não funcionava. Mas, Nicolas Ferreira, quem disse que Congresso é uma instituição científica? O Congresso não é um laboratório. Fala de um senador não é método científico. Votação parlamentar não é ensaio clínico. Ora, e ainda por cima vem a parte mais reveladora, porque em junho de 2026, o senador Ron Johnson realizou uma audiência com o seguinte título: Mecanismos plausíveis pelos quais as injeções contra a Covid-19 causariam câncer e ataques às publicações e pesquisa científica. Percebeu o problema? Não era vamos investigar para ver se existe evidência de que as vacinas causam câncer. Não. Era mecanismos pelas quais as vacinas causam câncer. Ou seja, a conclusão já estava embutida na própria pergunta. E é justamente este o material que Nicolas Ferreira pega e apresenta para vocês como se fosse a ciência descobriu a verdade. Não. Isso é politicagem do mais baixo nível. E aqui que está a parte que ele esconde. Anthony Fauci não estava diante de um congresso de medicina. Ele estava diante de um comitê parlamentar presidido por um senador que há anos defende a sua responsabilização criminal. Depois dessa audiência, a ofensiva política continuou. O próprio comitê votou para acusar o Fauci de desacato ao Congresso. Rand Paul, que também é senador, encaminhou o caso ao Departamento de Justiça. Donald Trump apoiou a possibilidade de processá-lo. Entende por quê que ele ficou em silêncio? O que havia ali era politicagem e negacionismo. A extrema-direita transformou um debate que deveria ser científico em identidade política. São os maiores identitários da atualidade. E a terceira regra: se existe uma pesquisa, então a conspiração está provada. Nicolas vem com uma história de bebês abortados, e aqui a manipulação ela é grotesca. Existem pesquisas médicas que utilizaram células derivadas décadas atrás de tecido fetal. Isso é uma coisa. Dizer que bebês abortados foram usados para fabricar a vacina da Covid é uma estrondosa mentira. É grotesco.
Nicolas sabe que o público não vai distinguir uma coisa da outra. Ele mostra uma pesquisa, fala em bebê abortado, fala em vacina e deixa que a imagem se forme na cabeça das pessoas. Estão colocando partes de bebês na vacina. Entende a canalice? Isso é uma associação emocional que ele faz para enganar as pessoas. E é exatamente assim que uma teoria conspiratória é construída. Você pega um fato, coloca outro fato ao lado, apaga todas as etapas intermediárias e apresenta como se fosse uma prova. A quarta regra: escolher um estudo que confirma sua ideologia e fingir que o resto da ciência não existe. Nicolas diz: eu tenho os estudos aqui. Esse é o truque clássico do negacionismo. Pegar um estudo conveniente e apresentar como se fosse uma descoberta revolucionária. Mas a ciência não funciona pelo estudo que você escolheu. Funciona pelo conjunto das evidências. E quando as principais revisões científicas analisaram os dados disponíveis, não encontraram evidências confiáveis de que a ivermectina ou a cloroquina fossem tratamentos eficazes contra a Covid. O que Nicolas faz é selecionar o que interessa para chamar de ciência. E é por isso que esse vídeo do Nicolas não fala sobre ciência. É uma peça de propaganda política. Ele não está perguntando: será que a gente errou na pandemia? O que ele está tentando é chegar a uma conclusão política. Fauci mentiu, Bolsonaro sempre esteve certo. Vacinas matam, cloroquina salva. Essa é a estrutura do Nicolas Ferreira em seu vídeo. Nicolas apenas tentou construir uma narrativa em que qualquer coisa que enfraqueça Fauci automaticamente fortalece Bolsonaro. Ciência não é aquilo que confirma uma determinada ideologia. Quando a extrema-direita precisa selecionar fatos, esconder contexto, transformar disputa política em prova científica para tentar defender Bolsonaro, Trump e o negacionismo, nós já sabemos que a ciência deixou de ser o objetivo. O objetivo era salvar a narrativa. E essa narrativa, essa sua narrativa, Nicolas Ferreira, e de toda a extrema-direita, simplesmente matou mais de 700 mil pessoas no Brasil. Não esqueceremos e tampouco deixaremos canalhas como você reescrever essa história. Se você chegou até aqui, curta e compartilhe esse vídeo.